Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, capítulo 1, nas referências, a partir do versículo de número 10. Filipenses, capítulo 1, nas referências, a partir do versículo de número 10. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos à leitura da mensagem. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, louvado seja Deus. Que diz o seguinte: prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de todos vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Uns por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor.
mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes vistos e agora ouvis estar em mim. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Irmãos, vamos agora passar para as referências, né? Nós podemos ver aqui que Paulo, né, faz aqui uma exortação aos irmãos, né, para que não desfaleçam e combata sempre com o bom combate, né? Do qual Paulo, ao encerramento da sua carreira, falou de uma maneira clara, bem explícita com os irmãos, né? Encerrei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Ou seja, né? Lutar sem desfalecer, que a vitória é nossa pelo sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos então meditar nas referências, né? A partir do versículo de número 10, né? Vamos pegar aqui do 9, porque faz parte do contexto, mas a partir do versículo número 9, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Nós esbarramos aqui nesse ponto aqui no nosso último vídeo, né? A vossa caridade aumente em ciência e em conhecimento. A caridade, se procede de Cristo, deve basear-se na revelação e no conhecimento bíblicos. No Novo Testamento, ciência no grego quer dizer epignosis. O epignosis significa conhecimento espiritual no coração e não simplesmente no intelecto. Trata-se da revelação de Deus, conhecida experimentalmente, incluindo a comunhão pessoal com Ele, e não um simples conhecimento intelectual de fatos a respeito dele. Versos 10 e 11, Efésios, capítulo 3, versículo 16 ao 19. Ver o estudo, ensino bíblico para o crente, página 1879. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Segundo, logo, conhecer a palavra de Deus. Confira em Romanos, capítulo 7, versículo 1. Ou, conhecer a vontade de Deus. Atos, capítulo 22, versículo 14. Romanos, capítulo 2, versículo 18. Subentende um conhecimento que se expressa na comunhão, na obediência, na vida e no andar com Deus, né? Ou seja, o conhecimento e sabedoria que provém de Deus, né? Ela não é igual o conhecimento que a pessoa adquire através da leitura de um livro, né, de um escritor, né? Não importa ele renomado ou não, né?
é diferente, são conhecimentos diferentes. Né? É um conhecimento de sabedoria, de entendimento, de obediência à santa palavra de Deus. Andando com Deus, firme nos seus estatutos, nas suas leis, nos seus mandamentos. Né? Exercendo, né, praticando, né, o amor e as boas obras, né, ali com toda sinceridade, humildade e singeleza de coração. Né? É disso que a palavra está falando. Né? É diferente um conhecimento do outro. Né? Logo conhecer a palavra de Deus. Confira em Romanos, capítulo 7, versículo 1. Ou conhecer a vontade de Deus. Em Atos, capítulo 22, versículo 14. Romanos, capítulo 2, versículo 18. Subentende um conhecimento que se expressa na comunhão, na obediência, na vida e no andar com Deus. É diferente, irmãos. É diferente, né? São coisas espirituais que preparam o homem para ir morar no céu com Deus, juntamente no dia do Senhor Jesus. São coisas diferentes, né? É conhecimento e sabedoria, poder e graça e entendimento que provém de Deus, por intermédio do seu Filho amado, nosso querido e amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. E a palavra continua falando nas referências, irmãos. Essa mensagem que eu acabei de mencionar aqui agora, né? Está também, né, na obediência e na vida e no andar com Deus. João, capítulo 17, versículo 3. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Né? Conhecer a verdade teológica deve ter como objetivo o amor a Deus e o livramento do pecado. Né? Romanos, capítulo 6, versículo 6. Ver o estudo, o ensino bíblico para o crente, página 1879. Vou repetir, né? Subentende um conhecimento que expressa na comunhão, na obediência, na vida e no andar com Deus. João, capítulo 17, versículo 3. Primeira epístola de João, ou 1 João, capítulo 4, versículo 8. Conhecer a verdade teológica deve ter como objetivo o amor a Deus e o livramento do pecado. Ou seja, quando o homem busca conhecimento, né, esses homens, de um modo geral, né, as igrejas que gostam de aplicar, né, o conhecimento da teologia aos irmãos, que tem cursos e mais cursos de teologia, né, para formações de profissionais para trabalhar na obra de Deus, né? Então, não é um conhecimento, a Bíblia recomenda para que não seja um conhecimento buscado, apenas um conhecimento intelectual, para conhecer, para saber, para discutir, para falar, né? Mas não, sim, para você conhecer, aprender mais de Deus e andar com Deus, né? Desfazendo do mundo e do pecado, sendo uma pessoa livre desse mundo pecaminoso. Você vive nele, mas praticando o amor às boas obras, né? É disso que a palavra está falando aqui nesse momento, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Conhecer a verdade teológica deve ter como objetivo o amor a Deus e o livramento do pecado, né? Quantos e quantos irmãos, né, se inscrevem nos cursos de teologia, né, que as igrejas dão, né? Vocês vê, os irmãos têm assim vontade de conhecer mais, de saber mais, de aprender mais. E a palavra nos recomenda que essa vontade, né, esse querer, né, esse realizar deve ser exatamente para que nós possamos aprender mais de como andar com Deus, se livrando ou nos livrando das coisas maléficas deste mundo, nos livrando de todas as ofertas malignas de Satanás que nos oferece, principalmente aos crentes, tentando arrancar a fé do coração dos crentes, para que nós possamos aprender
aprender cada vez mais e mais de Jesus, para andar com Jesus, sendo livre do mundo e do pecado. É para isso que os irmãos devem ter o interesse em fazer os cursos de teologia. Conhecer a verdade teológica deve ter como objetivo o amor a Deus e o livramento do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Ver o estudo, o ensino bíblico para o crente, página 1879. Em todo o conhecimento significa o crente discernir o que é bom e o que é mal. É isso que a palavra recomenda, que nós buscamos o conhecimento exatamente para discernir, para a gente poder conhecer, a gente saber, entender, andar e exercer, discernindo o bem do mal. Para que nós possamos ter um pleno conhecimento e não ter dúvida nenhuma e não nós sermos embaraçados com nada desta vida, né? Separando o bem do mal, como Enoque, né? A palavra fala que Enoque foi o primeiro homem de Israel que andou com Deus, né? Enoque foi uma pessoa que andou com Deus. Enoque, inclusive, não morreu, foi arrebatado, né? Enoque andou com Deus e ele recomenda que nós também, da mesma forma, andemos com Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, Jesus, em todo conhecimento significa o crente discernir o que é bom e o que é mal. Versículo 10. Sinceros e sem escândalo algum. É a recomendação do versículo 10, do versículo em questão em si, né? Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Eita, coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia, Pai. Deixai o mundo e os seus embaraços. Deixai o mundo e os seus embaraços. Não perca tempo com aquilo que não presta, com aquilo que te enrola, aquilo que toma seu tempo, que te impede de servir a Deus com sinceridade de coração. Santificação em santificação de corpo, alma e espírito, né? Joga para trás de ti e marcha em frente seguindo rumo ao alvo, né? Que é Jesus Cristo, né? Então, sinceros e sem escândalo algum. Sincero significa sem nenhuma mistura do mal. Isso é ser sincero. Sincero significa sem nenhuma mistura do mal. Sem escândalo algum. Significa inculpável diante, aleluia, Jesus, diante de Deus e dos homens. Tal santidade deve ser o alvo supremo de todo crente. Vou repetir. Tal santidade deve ser o alvo supremo de todo crente, tendo em vista a iminente volta de Cristo. Somente com um amor abundante, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Confira em Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. E com fidelidade total à palavra de Deus, é que seremos sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.